Olá, amigos, tudo dominado? O concurso agora é analista do Banco Central, a banca examinadora Sesgran Rio. Então, nós vamos analisar microeconomia. Nós estamos estudando microeconomia. Nós estamos analisando a economia lá em termos microscópicos, vendo unidades familiares. Nós, então, estamos tratando do primeiro ponto do concurso, teoria do consumidor. A teoria do consumidor, nós vimos que é a mesma coisa que tratar de teoria da demanda. E nós agora estamos exatamente estudando os fatores que determinam ou que afetam a demanda. Vem comigo, vamos tratar desses fatores agora. Bom, o primeiro fator importante é preço do bem, que eu vou representar pela letra P. O preço do bem, ele é o primeiro fator que afeta a demanda. O segundo fator que afeta a demanda é a renda do consumidor. A renda do consumidor também ela é importante por alterar ou por determinar a demanda. Que eu vejo que a renda do consumidor é o quanto ele ganha, o quanto ele tem para poder comprar, consumir no mercado. Bom, nós temos aqui o gosto ou as preferências do consumidor. Hoje em dia se chama também de incerteza. Então, o que determina a demanda também é o gosto ou a preferência do consumidor. Um terceiro fator que determina a demanda é o chamado preço dos bens substitutos, ou seja, os bens, exatamente a guerra entre os produtos. Se você não vende, o seu concorrente vende por você. E nós temos também o preço dos bens complementares, a chamada venda casada, tá certo? Nós também vamos estudar o preço dos bens complementares como determinante da demanda. Bom, uma observação que eu faço agora importantíssima, lembrando, a renda do consumidor eu vou tratar como a letra Y, para lembrar lá da renda da macroeconomia. O gosto ou a preferência do consumidor vou tratar pela letra G. O preço dos bens substitutos eu vou tratar letra PS e o preço dos bens complementares a letra PC. Pois bem, o preço do bem. Nós temos aqui o preço do bem. Sempre que você alterar o preço do bem, e agora eu quero chamar mais a atenção de vocês. Sempre que eu estiver tratando do preço do bem, se for o preço, a relação é preço-quantidade. A relação é preço versus quantidade demandada. Então, sempre que eu estiver tratando de preço, a alteração é na quantidade. Alterei preço, alterei quantidade. O conjunto de todos os preços e o conjunto de todas as quantidades me impactará ou me produzirá a curva de demanda, tá certo? Agora, sempre que eu alterar tudo que não seja preço, ou seja, sempre que eu alterar renda, que eu alterar gosto, que eu alterar preço do complemento, do substituto ou preço do complementar, todos esses 4 fatores afetam a demanda como um todo. Não é mais a quantidade demandada, e sim a demanda como um todo. Eu quero novamente explicitar o seguinte: eu tenho 5 fatores que determinam a demanda. Um vai ser a relação preço-quantidade, preço-quantidade, preço-quantidade. E aí, alterações no preço alteram a quantidade demandada, obviamente impactarão a demanda. Pois bem, vamos então entender essa história aqui do preço do bem. Por exemplo, temos aqui fatores que determinam a demanda ou preço do bem. Nós temos o seguinte: a relação é preço-quantidade. Eu gostaria agora que você pensasse, aí é muito fácil para nós pensar como demanda, pensar como consumidor, tá? Você agora é consumidor, você vai pensar como consumidor. O que o consumidor pensa? O consumidor pensa o seguinte: quanto maior o preço do bem, menos eu vou querer comprar dele, ou menos estimulado eu estarei a comprar dele. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E quanto menor o preço, promoção, mulher entende pra caramba disso, promoção. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Então, menor preço, maior quantidade demandada é o queima, promoção, remarcação. Então, quanto maior o preço, às vezes eu não estou nem precisando do produto, o preço foi menor, eu vou comprar mais dele. Nós temos aqui que essa aqui é uma relação inversa. Se a relação é inversa,
a Kilvia passa a ter um bizu aqui, né? Bem famosa essa palavra, ao menos aqui no Nordeste, para concurso, são bizus de concurso. Então, para a demanda, nós temos que a relação preço-quantidade é aumento de preço, reduz quantidade demandada. Redução de preço, aumenta quantidade demandada. A curva de demanda, ela reflete essa relação inversa. Significa que a curva de demanda, ela é decrescente, ou seja, D de demanda, D de decrescente. Se eu tiver um gráfico, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, num gráfico, que a curva de demanda é escrito de preço e quantidade demandada, obviamente, a curva de demanda é decrescente. Ela é decrescente fruto da relação inversa que existe entre preço e quantidade demandada. Então, imagina comigo, de novo, aumento de preço, quanto mais caro for, menos disposto você vai estar a gastar. Quanto mais barato for, mais disposto você vai estar a gastar. Então, lembrando o seguinte, apliquei ceteris paribus em todos os outros fatores, ou seja, que não é a renda que está influenciando a compra, não é o preço do concorrente, não é o preço do bem que eu consumo conjuntamente, não é nada disso. A única coisa que está afetando o seu consumo hoje é o preço do produto. E se só quem afeta o seu consumo é o preço do produto, quanto mais caro ele for, menos disposto você estará a comprá-lo nesse momento. Quanto mais barato ele for, mais disposto você estará a comprar ou comprar em maiores quantidades. Imagine o seguinte, vamos então para um exemplo prático. Admita que o indivíduo resolve consumir diariamente uma lata do seu refrigerante favorito no almoço. E isso acontecerá se o preço for R$ 1,50. Sendo seu salário constante, ou seja, ceteris paribus na renda, salário constante, não muda. Sendo o seu salário constante, ele poderá aumentar o seu consumo se o valor da lata passar para R$1. Ou seja, se o valor da lata, que era R$ 1,50, passar para R$1, o indivíduo ficará relativamente mais rico. Então, ele poderá aumentar o seu consumo se o produto que ele anseia, que ele gosta, se tornar mais barato. No entanto, se a latinha que custava R$ 1,50 passar a custar R$ 2,00, o indivíduo será obrigado, dado que ele não tem aumentos salariais, não há aumento de renda, não há variação na renda, então, se a latinha de refrigerante passar a R$ 2,00, o indivíduo vai ter que reduzir o seu consumo. Imagine, então, que no restaurante que o indivíduo frequenta, o refrigerante custa R$ 1,80. E devido a uma promoção da empresa, passou a custar R$ 1,20. Ou seja, vai haver algum dia que o consumidor, estará disposto a comprar até 2 latas de refrigerante. Como, por exemplo, no domingo. Você vai no restaurante, você gosta de refrigerante, gosta de tomar 1 litro de refrigerante, mas você tem que se contentar aí, devido ao preço, você tem que se contentar com uma latinha. Se houver uma promoção no preço das latinhas de refrigerante, ao invés de 1 latinha, você consumirá 2 latinhas. Isso, obviamente, é um valor máximo, naquela ideia de quantidade demandada. Lembrando que você não houve aumento na sua renda, mas alterações no preço do bem afetarão diretamente a quantidade consumida dele. E isso, obviamente, de maneira inversa. Passando aqui adiante, nós temos o seguinte. Vamos pensar então nesse refrigerante aí que o indivíduo gosta de tomar lá perto do trabalho. Imagine o seguinte. Semanalmente, unidades semanais. Se o refrigerante custar R$1, o indivíduo estará disposto a consumir 9 unidades por semana. Ou seja, 2 latinhas sábado, 2 domingo, enfim, o indivíduo decide. Se o refrigerante passar a custar R$1,20, ficou mais caro. O indivíduo reduzirá a sua quantidade demandada para 8 unidades. Se o refrigerante custar R$1,50, o indivíduo verá a sua quantidade demandada reduzida a 7 unidades por semana. Só 1 unidade por semana. Se o refrigerante passar aí por uma promoção de R$1,80, a quantidade demandada agora será 6
unidades por semana. E se chegar ao preço de R$2, então o indivíduo se verá numa situação em que só poderá escolher 5 dias para tomar refrigerante. Vamos imaginar aqui o seguinte, olha aqui essa letra que ela saiu um pouquinho no lugar errado, quantidade demandada é aqui, tá? Quantidade demandada no gráfico é aqui. Essa curva aqui, olha, eu tenho o seguinte, se o refrigerante custar R$1,50, eu vou querer consumir, esquece esse QD que tem aqui, tá? Esquece. Se o refrigerante custar R$1,50, eu vou querer consumir 7 unidades por semana. Mas se ele custar R$1, eu vou poder consumir 9 unidades por semana. Ao passo que, se ele passar a custar R$1,80, eu vou ter que reduzir o meu consumo e só consumir 6 unidades por semana. Então, aqui eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar de A na curva, um ponto que eu vou chamar de B e um ponto que eu vou chamar de C na curva de demanda. Eu quero que você entenda o seguinte, ceteris paribus, esqueça todo o resto, aplique, tudo mais está constante. Se tudo mais está constante, se nós aplicamos um ceteris paribus no resto, o que nós temos é o seguinte, aumentei o preço, reduzi a quantidade demandada. Reduzi o preço, ou porque está faltando um zero, reduzi o preço, aumentei a quantidade demandada. O conjunto de todos os preços e quantidades, preço, quantidade, ou seja, a um preço de R$1,80, consumir 6, a um preço de R$1,50, consumir 7, e a um preço de R$1, consumir 9, essa relação preço e quantidade, ela me traz a chamada curva de demanda. Aqui é a nossa curva de demanda do consumidor. A curva de demanda é essa curva decrescente. Lembre-se, D de demanda, D de decrescente. A curva de demanda ela é decrescente, fruto da relação inversa que existe entre preço e quantidade. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, e quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Então, curva de demanda decrescente, fruto da relação inversa que existe entre preço e quantidade demandada. Você, consumidor, no seu dia a dia, pode avaliar que sempre que os produtos estão mais caros, você deixa para consumir num período seguinte. Lembrando que consumo, que tudo em economia, está relacionado a um lapso temporal, a um determinado período no tempo. Se está caro agora, você não compra agora e deixa para consumir no futuro. Aumento de preço, redução da quantidade demandada, redução do preço, queima, aumento da quantidade demandada. Daqui a pouquinho eu volto com novos fatores que afetam a demanda. Um abraço!